Sobre a corrida eleitoral para o ano que vem. Quem analisa o cenário é o cientista político Valdir Pucci, mais uma vez participando da programação da Jovem Pan. Tudo bem, professor? Bem-vindo. Boa noite e bom ano, né? Boa noite, um bom ano a todos que nos assistem. Bom, professor, já estava conversando aqui com os nossos comentaristas se esses números podem ajudar a consolidar a candidatura do campo de centro e direita do senador Flávio Bolsonaro. Ainda existe uma incerteza muito grande, principalmente em relação ao governador Tarcísio de Freitas. Em linhas gerais, qual a leitura, professor? Bom, a leitura é que os números, claro, ajudam Flávio quando ele se coloca como opção viável dentro desse cenário político. Mas eu sempre gosto de ressaltar que a pesquisa é um momento, ela é este retrato de agora. Temos que lembrar que nós temos até abril para o prazo de descompatibilização. Por exemplo, se Tarcísio quiser sair candidato à presidência, ele ainda tem até abril para tentar pensar nessa descompatibilização. Então eu acho que sim, os números foram positivos para Flávio, mas ainda não coloco 100% de certeza na candidatura, uma vez que nós tivemos hoje, inclusive, movimentos muito pequenos no sentido de alguns gestos, mas que chamam a atenção principalmente da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, com a publicação no X de uma mensagem e também da própria primeira-dama de São Paulo, colocando o seu marido, Tarcísio, como um possível pré-candidato à presidência da República. Professor, vou chamar os nossos comentaristas. Dora Kramer faz a próxima pergunta. Dora. Boa noite, professor. Ótimo o senhor lembrar, porque também esse post da mulher do Tarcísio, a Cristiane, também me chamou muita atenção, né? Ela dizendo, o Brasil precisa de um CEO, vírgula, meu marido. E ele foi e curtiu o post. Quer dizer, está super no jogo, mas não é nada disso que eu quero lhe perguntar. Só queria saudar o fato de o senhor ter lembrado isso. Me diga uma coisa, essa divisão da direita, né, essa fragmentação, tem um monte de gente concorrendo pela direita. Na sua opinião, ela prejudica a oposição ou, ao contrário, favorece na perspectiva de que, num segundo turno, serão todos contra Lula? Eu acho que no segundo turno, eu vou começar pelo final da sua pergunta. Boa noite, Dora. Primeiro, eu acho que sim, no final, segundo turno, nós teremos sim todos contra Lula, a oposição, ao que nós chamamos hoje de uma centro-direita, possivelmente estará contra Lula no segundo turno. Agora, essa divisão, neste momento, não é muito boa para a oposição. E por que eu digo que não é boa para a oposição? Nós não podemos esquecer que nós estamos do outro lado governista, ninguém mais do que Lula. Lula, que já ganhou 2 eleições, mas principalmente conseguiu fazer a reeleição de Dilma em 2014, num cenário muito conturbado economicamente. O país ou caminhava por uma recessão, já estava numa grande recessão, e mesmo assim, com a máquina, o PT com a máquina na mão, conseguiu reeleger Dilma numa situação muito difícil. Uma situação que hoje, comparada com a de Lula, o Lula hoje está muito melhor nesta posição do que Dilma estava. Então, temos de um lado Lula, que já lançou a sua campanha, já está em plena campanha eleitoral, enquanto a oposição briga pelo nome. Se saísse um nome agora, nós poderíamos, ou a direita poderia justamente concentrar mais o nome desta pessoa e principalmente trabalhar. Eu estava ouvindo antes a discussão de vocês, trabalhar inclusive essa questão de tentar diminuir a rejeição a alguns nomes apresentados nesse cenário. Denise Campos de Toledo. Professor, eu queria saber se, como aconteceu nas últimas eleições, a questão dos indecisos é que vai determinar a vitória e pode ser uma margem muito estreita, como já aconteceu na disputa entre Lula e o ex-presidente Bolsonaro. A diferença foi mínima, não é? E se trabalhou muito essa questão da rejeição, é o voto contrário, então é o anti-Lula e o anti-Bolsonaro. Isso pode se repetir agora, porque a gente vê que, em princípio, os candidatos à direita, eles tentam manter a mesma linha até para tentar puxar os votos dos bolsonaristas. Boa noite. Tenho certeza que nós teremos mais uma vez uma eleição decidida
pelos indecisos, ou seja, aqueles que não se colocam em nenhum lado do espectro, ou dos dois grandes espectros políticos do país, ou seja, não são aqueles que defendem o governo Lula, a candidatura Lula, e também aqueles que se colocam, eu vou colocar direita, mas vamos chamar mais precisamente do campo bolsonarista. Então, a população, e a grande parte da população, na verdade, ela não está nesses dois extremos, ela está num centro, ela está numa visão ainda que não tomou a sua decisão clara em relação a essa questão. Eu só vejo uma mudança desse cenário se aparecesse um candidato realmente que conseguisse apresentar propostas para o país, propostas realmente que focassem no futuro do país. Se nós não tivermos essa terceira via, como nós já estamos assim acostumados a chamá-la, nós vamos ter, de um lado, petismo, do outro lado, o bolsonarismo, uma briga de rejeições, ou seja, aquele vai tentar mostrar que o outro é pior do que ele não apresentar propostas, e os indecisos terão que tomar uma decisão muito mais pautada na questão de quem rejeitam mais ou menos do que, na verdade, numa proposta de futuro para o país. Professor Valdir Pucci, agora Nelson Kobayashi. Koba? Professor, boa noite, é um prazer falar contigo. A minha pergunta volta lá no início da nossa conversa sobre a participação ou não do Tarcísio em uma possível campanha do Flávio, né? A gente já viu esse movimento da esposa dele, que o senhor bem lembrou, e nos últimos dias a gente viu até o Felipe Sabará, que seria um coordenador de pré-campanha do Flávio Bolsonaro, cobrando o governador de um apoio mais explícito, mais presente, mais entusiasmado do governador ao Flávio Bolsonaro. O senhor acha que se o governador pegar na mão do Flávio Bolsonaro, como fez com o Ricardo Nunes, por exemplo, na campanha municipal, tem potencial para gerar um resultado muito diferente, ou não seria de grande mudança no cenário das pesquisas, por exemplo? Tarcísio é um ativo político, boa noite, Tarcísio é um ativo político muito importante. O fato, só para começar, o fato de ser governador do estado de São Paulo já é uma coisa muito importante e melhor, um governador bem avaliado. Então, se ele pega na mão de Flávio e tira essa disputa entre os dois, que no momento ela parece, ou pelo menos se desenha em alguns momentos na direita, essa disputa entre Flávio e Tarcísio, é claro que isso é unir forças, isso vai ajudar a Flávio numa possível campanha presidencial. Agora, não vejo uma mudança muito grande de números de Flávio tendo ou não o apoio muito efusivo de Tarcísio na campanha eleitoral. É claro que Tarcísio conversa mais com o centro do que Flávio Bolsonaro, mas o Tarcísio ele vai falar para aqueles que já votariam, na sua grande maioria, em Flávio Bolsonaro. É um apoio, traz um pouco mais de centro à campanha de Flávio Bolsonaro, mas não vejo ele como sendo o grande diferencial que poderia fazer com que a campanha de Flávio ela crescesse. Porque o grande problema da campanha de Flávio é a rejeição ao próprio nome Bolsonaro, que a pesquisa mesmo mostrou muito alta, em torno de 60% essa rejeição, que por uma campanha eleitoral é muito complicado iniciar com essa rejeição. Então, o que Flávio precisaria para fazer crescer mais a sua campanha era, de alguma forma, aglutinar em seu entorno pessoas que pudessem agregar com aqueles que ele não conversa ou que inicialmente teriam uma rejeição maior ao nome dele à eleição presidencial. Denise? Professor, o senhor tinha falado antes da questão de uma possível terceira via, já se falou isso nas eleições anteriores. O senhor acha que seria possível, do ponto de vista político, alguns desses candidatos, ou um desses candidatos que se colocam mais à direita, assumir uma postura mais anti-Bolsonaro, com críticas, tentando se descolar de fato dessa imagem para poder angariar mais votos junto ao centro, junto aos indecisos? Não consigo ver essa hipótese neste momento, tá? Esses nomes, eles estão tentando se construir pegando um pedaço dessa herança bolsonarista. Ou seja, você pega os governadores que estão terminando o mandato, por exemplo, seu segundo mandato, não podem concorrer a uma reeleição, são candidatos ou pré-candidatos que sempre estão falando também para o grupo bolsonarista. Então, eu acho muito difícil, entre esses pré-candidatos, esses que nós identificamos,
principalmente governadores que estão encerrando seu segundo mandato, que não podem tentar a reeleição ao governo e que pretendem ou pensam numa candidatura à presidência da República. Acho muito difícil eles, neste momento, ou até mesmo durante a campanha, se saírem realmente à presidência, se posicionarem contra o legado bolsonarista, porque é um nicho que sempre andou junto com eles nas campanhas aos governos estaduais, e é um nicho do eleitorado que sempre conversa com eles e eles conversam com este nicho. Então, acho muito difícil uma terceira via sair especificamente desse grupo que você citou. Dora? Pois é, deixa eu ver essa. Eu tinha outra pergunta, mas agora o senhor enveredou para o caminho aí da terceira via, que o senhor tinha dito, a menos que apareça alguém com propostas que respondam às demandas do eleitorado. Nesse grupo, o senhor não vê, né? Que esse grupo que estamos falando, Zema, Caiado, tal, esse pessoal mesmo que paga um tributo aí ao bolsonarismo. E fora, por exemplo, Eduardo Leite, o senhor vê algum vislumbre? Eduardo Leite, citando o nome, eu vou primeiro dizer o seguinte, quando você começou a formular a sua pergunta, eu comecei a imaginar minha resposta, ela seria para você muito direta. Não vejo hoje, nos pré-candidatos, alguém que tem este perfil para lançar essa terceira via. Eu vejo essa eleição muito parecida com a eleição anterior, a eleição de 2022. Ainda estaremos discutindo, inclusive, muitas das coisas que foram discutidas na eleição anterior. Mas Eduardo Leite, talvez uma possibilidade, mas eu acho vejo Eduardo Leite um nome ainda muito desconhecido no eleitorado nacional. Eu acho que no momento que nós estamos com vou botar 3 nomes muito fortes, que seriam Lula, o próprio presidente na sua candidatura à reeleição, o Flávio Bolsonaro e o Tarcísio, eu acho muito difícil você ter nessa seara o crescimento de um terceiro nome. Eu acho que esse terceiro nome seria importante, uma terceira via, com propostas que pudessem romper esses dois lados. Mas no cenário que nós temos hoje, e trago aqui uma discussão que a gente pode trazer para outro momento, incluindo o cenário internacional, eu acho que nós vamos acabar tendo esses 2 polos disputando a campanha presidencial e concentrando a campanha presidencial, ou seja, não vejo hoje um caminho aberto para essa terceira via. Professor Waldir, de forma bem rápida, só para a gente fechar, tem uma leitura que até muitos cientistas políticos fazem, de que a família do ex-presidente Jair Bolsonaro iria com um nome da própria família, entre aspas, perderia a eleição, toparia perder a eleição para não abrir a possibilidade, no caso do governador Tarcísio, que lá na frente poderia se ampliar e eventualmente se ganhar a presidência da República, deixaria a família de lado. O senhor concorda com essas leituras? Eu acho que essa leitura que a família está fazendo, de que ela não pode perder o seu protagonismo como grande nome, a grande família representante da direita. Então, concordo com essa leitura, sim. Perfeito. Professor Waldir Pucci, mais uma vez, obrigado por aceitar o convite da Jovem Pan. Venha sempre, um bom ano, a gente volta a se falar. Um abraço.